Prosseguindo com as nossas meditações diárias que nós temos realizado na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Nós estamos no capítulo 1, estudando a perícope do verso 5 até o verso 10, onde aqui Paulo trata do encorajamento na perseverança cristã. Hoje nós iremos estudar o versículo 7 e o versículo 8, que nos diz assim, a sua leitura. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, a igreja em Tessalônica estava passando por um problema ético e teológico, oriundo de incidência de falsos mestres que surgiram neste lugar. O que acontece? Alguns irmãos estavam questionando a sua segurança da salvação. Quando eles então falavam, já que nós somos salvos, somos crentes, por que estamos passando por tantos problemas? Por que estamos sendo perseguidos, caluniados? Por que nós estamos vivendo uma dificuldade tão grande, uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus? Por outro lado, havia um problema teológico. Alguns estavam dizendo que já estavam vivendo a tribulação, a grande tribulação. O arrebatamento da igreja já tinha se dado, eles tinham ficado. Concernente a essas especulações, o apóstolo Paulo vai dar orientações adicionais para esta jovem igreja. Antes de prosseguirmos, irmãos, com a dissertação do versículo 7 e 8, é importante salientar que essas mesmas balbúrdias ainda hoje é residente em corações. Observe que tem muitas pessoas que questionam exatamente as mesmas coisas. Eu aceitei Jesus Cristo, mas eu estou com um problema na família. Eu estou com um problema na criação do filho. Tenho um problema de saúde. Estou com um problema de emprego. Ou seja, eu aceitei Jesus Cristo e eu não vi muita vantagem. Eu estou passando por tantos problemas. Eu não sou cauda, eu sou cabeça. Logo, eu não aceito isto, eu determino aquilo. Você pode prestar atenção que as pessoas se converteram numa perspectiva de que gozariam nessa terra um alívio. Elas entendiam ou entendem, eu acho, que uma vez que se converteram, foi erradicado o pecado da vida delas. Logo então, elas acham que o Evangelho vai proporcionar, enquanto nessa vida horizontal, nessa vida de pecado ainda, nessa natureza pecaminosa, nesse corpo físico, o Evangelho vai nos proporcionar uma vida impecável. E aí há as frustrações. Você vê que tem muita gente falando, me decepcionei com o Evangelho. Me decepcionei com a igreja, eu achei que eu ia me converter, as coisas iam ser melhor para mim. Meus irmãos, isso é uma realidade. Isso acontece por falta de uma adequação teológica, de um conhecimento adequado. Paulo vai orientar esses irmãos concernente a essas questões. Então, você, eu, nós, que somos salvos, redimidos, lavados, igreja de Deus, não estamos imunes, meus irmãos, de termos as mesmas dificuldades daquele incrédulo e qualquer outra pessoa. A Bíblia mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Você vai vencer também. Nós vimos na lição passada que o servo de Deus, ele cresce na perseguição, ele cresce na tribulação. Que os problemas, as perseguições da vida servem como adubo para a nossa fé. Foi o que nós aprendemos na lição passada. Continuando aqui. Paulo não omite o alívio, mas Paulo vai esclarecer que esse alívio é no futuro, não é agora. Nós vamos gozar dessa vida, desse alívio no futuro. Veja a explicação de Paulo. E a vós outros que sois atribulado, alívio. Ele não vai dizer que nós não vamos ter alívio, ele diz que nós teremos alívio. Como ele usa a expressão, e a vós outros que sois atribulado, alívio. Veja a partícula que Paulo vai citar logo adiante, juntamente conosco. Essa expressão, juntamente conosco, Paulo está dizendo, todo crente vai gozar de alívio.
todo crente, desde Adão a todo o processo soteriológico. O alívio tão almejado, tão procurado somente em Jesus Cristo, todos. Aí a pergunta é quando? E é isso que Paulo vai explicar. Veja a partícula em grego em, para quando, que é nosso advérbio de tempo. Todos gozaremos do alívio. Agora, já imediatamente? Não. Paulo fala de dois eventos. O primeiro evento, olha o que Paulo vai dizer. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Essa manifestação, meus irmãos, é a segunda vinda de Cristo. Você sabe, nós que estudamos a palavra, sabemos que a segunda vinda de Cristo se dará em duas etapas. Então Paulo diz que o primeiro momento onde esse alívio será uma realidade é o arrebatamento da igreja. Quando o Senhor vir para arrebatar a sua igreja, quando ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, no arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo. Depois os crentes que estarão vivos serão transformados. A partir desse primeiro momento, a realidade do alívio, meus irmãos, do gozo, da paz, da erradicação do mal, será uma realidade. Somente começa na primeira vinda do Senhor, quando o Senhor estiver nas nuvens. Essa primeira vinda que eu falo é a segunda vinda de Cristo, a primeira etapa, onde o Senhor vem até as nuvens. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Me permita fazer a leitura, você pode me acompanhar também, se você quiser abrir sua Bíblia. Vamos ver o versículo 13 e 18 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Veja o que Paulo diz. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus, mediante Jesus, estará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvir a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Veja a narrativa e como Paulo escreve, 2 Tessalonicenses, para dar informações adicionais na vida dessa igreja. Observe o que Paulo diz, que o alívio é uma realidade, é uma verdade bíblica, mas esse alívio que tanto procuramos se dará no começo da segunda vinda de Cristo. Quando o Senhor estiver nas nuvens, recapitulando, os mortos em Cristo ressuscitarão, os que estiverem vivos passarão pela glorificação, e a partir daí todos gozarão do alívio. Meus irmãos, ter um conhecimento adequado teologicamente é importante para esse refrigério na nossa alma. É importante nós entendermos no processo escriturístico as verdades redigidas, escritas e reveladas, porque isto, meus irmãos, alimenta a esperança da glória eterna. Aí nós não vamos nos decepcionar com as ingrimidades da vida. Paulo continua dizendo com os anjos, ainda no versículo 7, com os anjos do seu poder. Quando ele se refere aos anjos, ele está se referindo a uma manifestação auspiciosa, esperançosa, gloriosa, algo extraordinário. Meus irmãos, imaginem os céus abertos, o Senhor vindo com o seu poder até as nuvens, os mortos ressuscitando, os vivos sendo transformados e nós subindo para a glória eterna, para gozar da erradicação do mal. Que dia glorioso! O apóstolo Paulo continua explicando para esses irmãos o segundo evento ainda dentro da segunda vinda de Cristo. Porque, como eu falei para os irmãos, a segunda vinda de Cristo se dará em duas etapas, até as nuvens. Só que depois o Senhor vai vir para estabelecer o tempo milenar.
Então, veja o versículo 8. Com chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Segundo momento do alívio eterno, ele vai dizer que o Senhor vai vir em chama de fogo. É uma referência, você depois pode ler, eu não leio por causa do tempo que nós temos do vídeo. Em chama de fogo. Aqui é uma referência, meus irmãos, a Daniel capítulo 7, depois você pode ler, Daniel 7, versículo 9 e versículo 10. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 16. Mateus, capítulo 3 e versículo 11. Observe que quando o Senhor vir para estabelecer o milênio, ele vem com justiça, ele vem para julgar. Quem? Os que não conheceram a Deus. É uma referência aos judeus, que não obedeceram o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma referência aos gentios. Ou seja, Paulo volta à temática do julgamento de Deus, do juízo de Deus, para com aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Quando nós não nos convertemos ao evangelho, nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Então esse gozo é uma realidade quando o Senhor vir no arrebatamento da igreja e quando o Senhor vir para julgar judeus e gentios. Meus irmãos, recapitulando, o apóstolo Paulo, nesse versículo 7 e 8, ele trata da adequação de um conhecimento escriturístico e teológico sobre dois eventos: o arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo para estabelecer o tempo milenar, e também o juízo de Deus contra os gentios e contra os judeus que não conhecem o evangelho. Ele então vai notar que o alívio do cristão se dará no momento do arrebatamento da igreja e da glorificação. Enquanto isto não acontece, meus irmãos, eu e você vamos ter muitos problemas aqui nesta vida. Esteja preparado, porque diante do problema você vai crescer. A nossa fé não é abalada. Como eu falei na última mensagem, em todos os problemas da vida nós vamos passar de maneira incólume, ou seja, intacto, porque o Senhor é conosco. Que Deus te abençoe, meu amado. Até a próxima reflexão.